Está iniciada a reunião ordinária de forma remota da Comissão de Legislação e Justiça, no qual entraremos diretamente para a votação da pauta de votação, porque na próxima reunião a gente vota as duas atas, a ata da reunião anterior e a dessa. Então, eu acredito que todos tenham recebido os pareceres antecipadamente, no caso, por e-mail ontem. Todos confirmam aí o recebimento ou não? Rapaz, eu não abri meu e-mail, presidente. Deixa eu só conferir aqui. Eu confirmo o recebimento, presidente. Eu devo ter recebido, agora eu não abri. Eu estou abrindo agora aqui. Eu recebi, mas agora sou irmão gêmeo de Salazar. Não abri. Pronto, mas aí a gente vai fazendo aqui dá para fazer os pareceres e quem quiser mais detalhes... Eu recebi dois só. Recebi 2 e-mails. Pronto, é porque um está completo e o outro está com PLE. Tá. Agora eu não recebi. Você tem aí fácil aí, se tiver para mandar, só para a gente ir acompanhando aqui. O quê? Você tem aí fácil a pauta? Acompanhando. A pauta? Manda para mim aqui. Ele rapidamente, eu parecer aí. Valendo, mas assim, eu gosto de acompanhar. Porque tem a emenda. Eu vou mandar a pauta. A pauta está no grupo da CLJ, vereador. Tá, então pronto, eu puxo aqui. Beleza, fechado. Está no grupo. Iniciamos com PLE 14 de 2020, que concede isenção da contribuição para custeio de iluminação pública para consumidores de classe residencial enquadrados na faixa de consumo entre 80 kWh e 220 kWh, durante o período compreendido do 1º de abril a 30 de junho de 2020. Então, vou ler a análise. O projeto de lei concede isenção à contribuição para custeio de iluminação pública durante o período compreendido de 1º de abril a 30 de junho de 2020. Nesse contexto, a isenção temporária disciplinada no PL levou em consideração o interesse público e a notória dificuldade econômica enfrentada pelos contribuintes de baixa renda, em razão da ação de isolamento social. A competência do município para a legislação da matéria tributária possui um amparo no artigo 6º, inciso 1º, 2º, 3º da Lei Orgânica do Município. Trata-se de consectário de autonomia administrativa de que dispõe o artigo 30, inciso 1º, 2º e 3º da Constituição Federal. A iniciativa do prefeito possui amparo no artigo 26 da Lei Orgânica e no artigo 247 do Regimento Interno da Câmara Municipal do Recife. Ainda quanto à legalidade, o tema somente pode ser versado por lei em sentido estrito de indecorrência do artigo 84 da Lei Orgânica. No mérito, a proposta destina-se a minimizar os efeitos deletérios resultantes da pandemia sobre as finanças da população, especialmente aos contribuintes de baixa renda. Todos os demais aspectos financeiros e orçamentários do projeto, o tema deve ser objeto de análise pela Comissão Legislativa própria, em atendimento ao disposto no artigo 113 do Regimento Interno da Câmara Municipal do Recife. Sobre a técnica legislativa, a matéria mostra-se perfeita e acabada para inserir-se em ordenamento jurídico municipal. Por fim, considerando que o projeto de lei dispõe sobre isenção tributária, sua aprovação depende de 3/5 dos votos dos membros da Câmara Municipal do Recife. Do exposto, atendidas as formalidades da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica e do Regimento Interno desta Casa Legislativa, o PLE 14 de 2020 reveste de boa forma constitucional, legal, jurídica, razão pela qual opina-se pela aprovação. Está em votação parecer. Como vota o vereador Samuel? Favorável. Acompanho. Como vota o vereador Renato? Voto com o relator. Como vota o vereador? Voto com, pensei que ia dizer, voto contra. Aprovado. Meio um susto, eu digo, não é possível. Aprovado parecer. PLO 11, 2020, Rodrigo Coutinho, obriga as instituições financeiras e os serviços notariais
e de registro a disponibilizar contratos, boletos, documentos públicos em português, em braille, para as pessoas com deficiência visual. Só um minuto, senhores. PLE 11. Projeto de autoria do vereador Rodrigo Coutinho, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, tem sido designado o relator Heriberto Rafael. Olha o garotão aí. Perdão aqui pela intromissão, mas eu estou me virando nos 30 também, viu? Quem está em casa tem que dar a conta do trabalho também com as crianças. Esse é o goleiro, Renato. Esse é o goleiro. Ele é do Santinha Pode. É do Santinha Pode. A iniciativa parlamentar encontra-se disciplinada no artigo 26 da Lei Orgânica e no artigo 247 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Contudo, no que se refere à competência municipal para legislar sobre a matéria em análise, entendo que o projeto não preenche os requisitos legais. Isso porque, de acordo com o artigo 48, inciso 13º, cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre matérias relativas às instituições financeiras. Artigo 48. Cabe ao Congresso Nacional, com sanção do Presidente da República, não exigida esta para, especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações. De igual sorte, a proposição viola a competência privativa da União para legislar sobre registros públicos, prevista no inciso 25º do artigo 22 da Constituição. Compete privativamente à União legislar sobre registros públicos. Desta feita, vislumbra-se vício formal de iniciativa, motivo pelo qual, embora louvável a atitude do vereador, pugna pela rejeição do projeto em análise. Esse é o voto do parecer. Então, parecer pela rejeição da matéria. Acompanho. Como é o relator Heriberto Rafael, eu acompanho o relator. Eu acompanho o relator, presidente. Sim, senhor presidente. Também acompanho. Samuel. Pela rejeição, meu amigo. Pela rejeição. Infelizmente, ele tem que ser rejeitado. Isso é matéria de competência do Poder Executivo da União. Sim. Vereador Salazar. Já tinha dito. É porque eu estou brincando com o Almeida, porque o Almeida diz que tudo eu rejeito. Isso vai ser provado daqui a pouco. E quando eu aprovo, você vota contra, tá vendo? Presidente. De autoria do vereador Ivan Moraes, institui a obrigatoriedade da liberação da catraca ou roleta de acesso para as crianças de até 6 anos de idade incompleta, usuários do transporte público gratuito do município do Recife, tendo como relator o vereador Heriberto Rafael. A iniciativa parlamentar encontra-se disciplinada no artigo 26 da Lei Orgânica do Município e no artigo 247 do Regimento Interno da Câmara, as quais asseguram, entre outras proposituras, projetos de leis complementares ordinários a qualquer membro da comissão da Câmara de Vereadores. Na mesma linha interpretativa, o STF, quando o julgamento do recurso extraordinário 404-156 do Rio de Janeiro, já respaldou tal entendimento nos termos da decisão da ministra. Recurso extraordinário de representação por inconstitucionalidade de lei, necessidade de análise prévia de legislação local, impossibilidade de ausência de julgamento de validade da lei ou atos de governo local contestado em face da Constituição. Incidência da súmula 280-284 deste Supremo Tribunal, recurso ao qual se nega o provimento. Então, foi colocado aqui um parecer do STF, no qual nega o provimento de inconstitucionalidade, dando garantia
a matéria. Então, dessa feita, a proposta de análise tem tema de relevante interesse da sociedade local, não havendo qualquer óbice que impeça sua aprovação. Conforme exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei 20 de 2020, de autoria do vereador Ivan Moraes. Querem mais algum tipo de informação? Quer que eu leia a jurisprudência na íntegra? Não, eu até achei que já fosse assim aqui, cá para nós. Satisfeito, senhor presidente. Então, como vota, eu acompanho o relator, como vota o vereador Samuel? Também acompanho o relator. Como vota Acompanho o relator, presidente. Como vota Almir? Na prática já é dessa maneira. Eu acho que talvez não tenha lei ainda, né? E eu pensei, Zé, meu raciocínio foi esse aqui agora. Eu achava que, na verdade, na prática já é assim. Então, eu achava que já tinha lei, alguma norma do próprio Grande Recife. Então, o vereador Almir acompanha Nesse o sentido, relator. acompanho. Projeto de lei ordinária 25, 2020. Senhor presidente, pela ordem, esse projeto, salvo me engano, é o que eu pedi vistas, isso? É. Ok. Vai devolver Não, a vista não, hoje? não, vou devolver, devolvo a vista e já de antemão, mesmo antes de abrir a discussão, eu acompanho o voto do relator depois de uma análise mais apurada. Ótimo. Então, os outros já tinham votado. Não, perdão. Não foi declarado, não foi vista só no voto, não, foi vista geral. Então, projeto de lei 25, que dispõe sobre a notificação compulsória em caso de confirmação de contágio de coronavírus no município do Recife. Já foi lido na reunião anterior. Eu queria saber se os vereadores querem que eu leia novamente. O parecer do Senhor presidente, acompanha o relator. pela rejeição do projeto. Mesmo sendo ele, né? Oi? Acompanho o relator, mesmo sendo ele. Então, acompanho o relator também, aprovado o parecer. Projeto de lei 32. Projeto de lei que institui no calendário oficial de eventos do município a semana de conscientização e combate aos crimes cometidos por meio da internet, pela aprovação. Projeto de autoria da vereadora Ana Lúcia, tendo como relator o vereador Aécio Luna. Não acompanha o vereador Salazar. Escutei não, vereador. Muda aqui, desculpa, acompanho. Vereador Renato. Acompanho, senhor presidente. Vereador Almir. Também acompanho o relator, senhor presidente. Aprovado o parecer. Parecer de lei orgânica 33, 2020. Institui no calendário oficial de eventos do município o Maio Black das Danças Urbanas. Autoria da vereadora Natália de Menudo. Relator vereador Aécio Luna pela aprovação. Como acompanha o vereador Salazar. Acompanho. Como acompanha o vereador Renato. Acompanho, presidente. Como vota o vereador Almir. Também, senhor presidente. Aprovado o parecer. Parecer de projeto de lei orgânico 34 de 2020, que denomina ciclofaixa Professor Josias Albuquerque, a rota ciclável existente na rua Bispo Cardoso Aires e 13 de Maio, no município do Recife. Projeto de autoria da vereadora Michele Colles, tendo como relator o vereador Aécio Luna, pela aprovação. Como acompanha o vereador Samuel Salazar. Acompanho, favorável. Como acompanha o vereador Almir. Sim, senhor. Também acompanho o relator. Como vota o vereador Renato. Acompanho, senhor presidente. Aprovado. Parecer. Projeto de lei ordinária 40 de 2020. Esse é o da vereadora Ana Lúcia, presidente. Ana Lúcia. Senhor presidente, eu queria fazer uma consideração nesse projeto e de antemão já queria pedir vista do mesmo. E aí vou explicar minhas razões
Eu ligo atentamente o parecer do vereador Samuel Salazar, muito bem feito, por sinal, mas aqui fica um questionamento, apenas na interpretação da proposta dessa lei. Essa lei, quando proposta, reconhecer a essencialidade dos templos religiosos, né, de todas as denominações, quer sejam evangélicas, católicas, espíritas, o intuito da declaração da essencialidade não é a abertura desses templos para reuniões, né, para haver aglomerações normais. Isso aí não seria o objetivo. A gente sabe que houve uma proposta do governo federal nesse sentido. O reconhecimento da essencialidade, ela dá, sobretudo, condições para que esses ambientes eles possam permanecer abertos de forma administrativa e receber pessoas durante esse período de pandemia, respeitando, né, os decretos de aglomerações locais. E aqui em Pernambuco, no caso, existe um decreto estadual que estabelece no máximo até 10 pessoas. Então, reconhecer a essencialidade é dizer que, de fato, a importância desses templos, né, independente de qual seja a religião, estarem abertos, de maneira que o fiel, que a pessoa possa encontrar nesses locais refúgio espiritual. E isso, senhor presidente, tem a ver com a própria Organização Mundial da Saúde, que reconhece a espiritualidade como um fator importante para a saúde. Isso aí não é algo que foi achismo. A própria Organização Mundial da Saúde reconhece a espiritualidade como um fator importante para o equilíbrio emocional. Então, reconhecer a essencialidade, né, dos templos, dos cultos religiosos, independente qual seja, isso favorece a saúde do cidadão. Então, esse projeto da vereadora Ana Lúcia, ele traz consigo esse entendimento. O fato de reconhecer não é que estejam abertos, funcionando com público, acima do que o decreto estabelece, mas funcionando dentro daquilo que o decreto estabelece e dando condições para que um ou outro possa buscar, nesses locais, abrigo, refúgio espiritual, emocional. Mas, de todo jeito, eu quero pedir vistas do projeto, se Vossa Excelência me permite. Quero fazer uma análise e, se for o caso, apresentar um voto separado, não contestando o que o relator escreveu, né? Isso aí a gente entende, mas trazer claro esse outro entendimento. Exatamente, trazer um pouco aí a clareza de qual o motivo, né, da essencialidade, de maneira que a gente possa dar condições de tranquilidade para que essas igrejas, né, independente do credo, que já se reúnem respeitando o decreto, né, possam fazê-lo dentro da legalidade. Então, é por esse motivo que eu peço vista ao projeto e me comprometo, na próxima reunião, a apresentá-lo a esta comissão. Presidente. Eu acompanho o raciocínio do vereador Renato. Eu achava a mesma coisa que o vereador Samuel achou, que essa decretação de tempos de atividade essencial, ela vinha dar essa liberdade de abertura dos templos. Eu também entendia da mesma forma, mas como o vereador explicou agora, eu acho que cabe um voto separado, colocando um artigo ou algum... Inclusive um artigo, vereador, que remeta à obediência ao decreto estadual. A obediência ao decreto municipal, exatamente, certo? Aí eu acredito que o resto tá tudo tranquilo. Não sei se o vereador Samuel concorda. Tranquilo, e eu não tenho, meu intuito aqui não é proibir, não, mas assim, a gente está aqui entre os dois lados aí, né? A questão do coronavírus e ao mesmo tempo abrir. Então é uma linha muito, assim, é muito tema, a gente tem que deixar um negócio muito bem amarradinho. Essa é a minha preocupação, mas eu até achei excelente Vossa Excelência pedir vista, vereador Renato, para a gente fazer essa análise aí, talvez mais cautelosa, de se puder ser favorável, não tem nenhum problema quanto a isso. Minha questão é, o viés como está apresentado o projeto parece mais que é para abrir, para fazer culto, para fazer missa, e a gente estava indo de encontro à orientação da Organização Mundial de Saúde. Mas vamos tentar construir, então, fica o seu pedido de vista aí, a gente tenta construir, eu estou até à disposição para poder ajudar. E se for o caso, vereador Samuel Salazar, acho que esse é o entendimento do vereador Ayrton Luna, e eu falo isso com propriedade porque conversei com a autora. Existe um projeto semelhante na Assembleia Legislativa,
e tenho reunido com o pessoal do segmento, e o intuito nunca foi desrespeitar o decreto no que concerne a aglomeração. Isso aí é fato, até porque existe já julgado do STF que informa que questão de aglomeração, quem legisla são os governos locais, município e estadual, então não existe interferência federal. Então, uma lei municipal nossa apenas retifica que o serviço ele é essencial pela natureza do serviço, desde que respeite as condições estabelecidas em decreto próprio no que concerne a aglomeração de pessoas. Então, nessa linha que eu vou procurar apresentar um voto em separado e tentar, de alguma maneira, salvar o projeto, que eu acho que é importante para todo mundo que confessa e que professa uma fé. Então, concedido a vistas ao vereador Renato Antunes, ficando o compromisso de trazer na próxima reunião. Senhor presidente, é só também acompanhando o raciocínio do vereador Renato Antunes, como Vossa Excelência também está acompanhando. Isso, na prática, é o que vai acontecer, pelo menos na denominação que eu sigo, que eu acompanho, que eu faço parte, a Igreja Rompendo em Fé. Ela tem feito live, ela tem aberto a igreja para atender individualmente as pessoas, como sendo realmente essencial para as pessoas, é importante para a vida espiritual, para a saúde, para que as pessoas possam conversar com seus pastores, inclusive até para a própria manutenção da própria igreja, né, que é a devolução do dízimo. Então, a igreja tem sido aberta nesse sentido também, eu tenho feito isso. Algumas pessoas têm feito isso, a maioria, e acho importante esse comentário, né? E também a minha preocupação é com isso aí, se fosse realmente no raciocínio do que realmente o vereador Salazar entendeu, com Vossa Excelência também, eu também estava entendendo dessa maneira, a gente não teria como votar favorável, mas dentro da essencialidade, da importância do papel da igreja no nosso país e até no mundo, a gente segue esse raciocínio e espera, né, que esse voto em separado do vereador Renato Antunes a gente também possa acompanhar e mostrar a importância da igreja para o nosso município e nosso estado. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Almir Fernando. Então, projeto de lei ordinário 45, de autoria do vereador Almir Fernando. Isso eu vou sair, não vou participar, não. Fique à vontade. Como relator, o vereador Samuel Salazar. Juro que eu tentei, Almir. Eu juro que tentei. Essa aí, a Erte me bota nessa sinuca de bico com você e me quebra. Dispõe sobre a distribuição de álcool em gel para as pessoas em situação de vulnerabilidade no município do Recife. Bota o voto aí, só. Os artigos 1º e 3º do projeto de lei ordinário 45 possuem a seguinte redação: o município do Recife deverá distribuir álcool em gel para as pessoas em situação de vulnerabilidade durante o período de pandemia. A Secretaria de Saúde do município será responsável pelas ações: definir quantidade máxima de álcool em gel, realizar campanhas de conscientização sobre higiene pessoal. Como se verifica, em que pesa a boa intenção estampada na propositura legislativa, ao criar as referidas imposições nos moldes descritos do projeto de lei, encontra-se eivada vício formal de iniciativa, incorrendo em clara ingerência na atividade de atribuição de poder executivo. Assim, no momento em que o legislador impõe o Poder Executivo a distribuição de álcool em gel, conferindo algumas responsabilidades à Secretaria de Saúde do município do Recife, dispõe sobre atribuições da administração municipal, violando, portanto, o princípio constitucional de separação de poderes. Contudo, diante da relevância do objeto em análise, sugere-se a indicação da matéria do Poder Executivo mediante requerimento, conforme aduz o artigo 264 do Regimento Interno da Câmara Municipal do Recife. Nesse sentido, apesar de louvar os desígnios do autor do projeto, vejo compelido negar assentimento à proposição. Dessa forma, opino pela rejeição do projeto de lei ordinário 45 de 2020, de autoria do vereador Almir Fernando. Que esperança que esse parecer realmente caia na mão do Samuel Salazar, de acordo com o que ele votou favorável, né? Deu parecer favorável ao de Carreiras, então eu achava que também ele poderia dar favorável a isso, mas eu, às vezes, aceito que assessores possam apresentar, porque foi um projeto apresentado pelo assessor do nosso gabinete. E muitas vezes você não quer ir de encontro para até não desmotivar a nossa turma, né? Os nossos assessores. Mas a gente já tinha consciência de que realmente poderia ser rejeitado. Mas esperava que o Samuel pudesse, né? E no mesmo raciocínio do que ele deu ao vereador Augusto Carreira.
Mas deixa eu só lhe explicar. No de Augusto Carreiro tinha dado parecer favorável no intuito de que nós podemos legislar sobre matéria tributária, que não é o caso aí nesse seu projeto. Se trata de matéria tributária. Então, meu parecer no projeto de Augusto foi em relação a isso. Só fazer essa ressalva. Tranquilo, eu vou me aprofundar mais nessa questão das competências, porque essa questão tributária, para mim, também não poderia. Mas, já que está tendo essa jurisprudência com relação à tributária, quem sabe a gente encontra... Mas aí a gente tem que apresentar o impacto financeiro e orçamentário. Foi o único ponto ali que depois eu terminei, que realmente eu passei batido e a AERT depois trouxe um voto separado. Tranquilo, então, presidente. Essa aí é para as pessoas também verem a importância, né, da preparação, da qualificação, do trabalho, de que os vereadores possam estudar, porque não é apenas, né, fazer atendimentos individuais, a gente tem que ter vereadores qualificados, preparados para poder estar atuando na Câmara representando o seu povo. Então, essa avaliação eu acho que o povo também tem que fazer, né? Não é votar em qualquer pessoa que quer ser candidato, tem que votar também em pessoas que sejam qualificadas, que se preparem, que sejam pessoas que sejam competentes para poder representá-los na Câmara Municipal do Recife, como Vossas Excelências estão lá. Espero que possam continuar. Eu complementando aí a conversa de Almir com o Salazar, a gente tem procurado, Almir, sempre essa questão do entendimento do Supremo sobre a questão da competência legislativa. Essa competência legislativa, ela nos últimos tempos, ela foi muito travada, ela foi muito cerceada na questão da competência principalmente do vereador. Com relação à matéria tributária, existia um entendimento geral que não se poderia legislar sobre matéria tributária. Então, pesquisamos e vimos decisões do Supremo, até decisões recentes, que dá essa liberdade também do Legislativo tratar sobre matéria tributária. Matéria tributária é uma coisa, matéria orçamentária é outra. Então, matéria orçamentária é aquilo que leva a despesa do Executivo. Neste caso que a gente está discutindo, não é nem uma coisa nem outra, é interferência na administração, né? A gente não pode, o Legislativo não pode dizer o que o Executivo tem que fazer, não pode interferir na forma administrativa das secretarias, no organograma que é competência do Executivo. Então, eu ainda vejo também a questão da despesa, do custo, quanto isso vai impactar. Então, eu acredito também que teria que trazer no projeto qual seria o impacto disso, de que forma seria a quantidade que isso seria comprado. Então, tudo isso gera, porque tem que estar na lei orçamentária. Então, a gente tem essa dúvida, né? E tem essa clareza do que pode e do que não pode, muito bem definido, mas ainda tem muitas dúvidas daquilo que a gente gostaria de fazer, mas não faz. Matéria como essa, que tem uma importância no mérito enorme, quem não queria propor uma matéria dessa para que o governo desse álcool gel para todo mundo? Acho que todo vereador, sem exceção. Isso aí não tem nem dúvida. Qualquer cidadão, mas eu acho. Isso não impede que faça através de requerimento. E o requerimento também é um documento oficial e tem força, não tem força de lei, mas tem força política. E a partir do momento que você aprova um requerimento na Câmara, não é só um pedido seu, está sendo um pedido de todo, do poder da instituição. Por todos os vereadores, exato. Homologado por todos os vereadores, então é um pedido da Casa. Então também tem essa força tão válida quanto. Não como imposição de lei, mas como uma força política e que Vossa Excelência. Até proponho que Vossa Excelência transforme esse projeto de lei num requerimento e, com certeza, terá o meu apoio na sua aprovação. Obrigado, presidente. Obrigado pelo comentário. Eu acho que, inclusive, vereador, acho que você fecha todo o seu conteúdo, né, com essa sugestão que é o encaminhamento que a gente entende, né, que seja mais um requerimento. E eu tenho certeza que o prefeito da cidade do Recife, a administração, em havendo possibilidade, não vai se negar a fazê-lo. Eu acho que a iniciativa, vereador Almir, é fantástica, sobretudo pelo momento que a gente vive, mas a explicação do vereador Aerto, ela é condizente, sobretudo no que concerne. Essa aí não é uma questão nem tributária, é um pouco orçamentária, porque vai ter despesa, mas sim, de fato, na invasão da competência. Quanto ao mérito, não há dúvida que ela é excelente e a gente recomenda e orienta que o senhor apresente esse requerimento com urgência.
Mas em relação à constitucionalidade, né, não poderíamos aprovar sobre a possibilidade aí de estar cometendo aí um erro que lá na frente certamente iria ser visto pela Procuradoria do município e o projeto seria vetado. Então, eu acompanho o relator. Vamos fazer isso de imediato, porque tem outras pessoas que estão na nossa reunião que podem querer fazer na frente. Né? Ok, vereador. Eu acompanho o relator. Vereador Almir. Sim, senhor presidente. Senhor presidente, eu vou precisar me ausentar um pouco da reunião, vou deixar a tela aqui, mas estou atento, porque eu vou conceder uma entrevista agora na Rádio CBN. Eu peço a compreensão dos pares, mas estarei atento aqui sem problema, vereador. Discussão. A saída ainda mantém fora, então não tem problema nenhum. Agradeço. Obrigado. PLO 53 de 2020, o vereador Jair Masfora estabelece e obriga os estabelecimentos bancários de serviços financeiros e lotéricas a adotar medidas de profilaxia durante o estado de calamidade pública, em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus. O projeto ele teve como relator o vereador Heriberto Rafael. E o vereador apresentou o voto pela aprovação com emenda. Ele suprime o inciso 4º do artigo 2º do projeto de lei. O projeto de lei ele estabelece que ficam obrigados os estabelecimentos bancários e serviços financeiros e lotéricas situados no município a adotar medidas de profilaxia durante o estado de calamidade. Aí, considera-se medida de profilaxia mitigação de risco de disseminação do coronavírus, determinar a distância de 1 metro entre clientes, determinar a distância de 1 metro entre clientes e funcionários quando a realização de atendimentos, disponibilizar recipientes abastecidos com álcool em gel para higienização das mãos, disponibilizar máscara de proteção e, quando indispensável, outros equipamentos de proteção. Parágrafo único. O estabelecimento deverão adotar por meio necessário para o efetivo cumprimento das medidas elencadas neste artigo, em especial quanto à determinação do distanciamento. Aí trata de multa e tal. E o vereador relator, ele suprimiu o inciso 4º. O inciso 4º do artigo 2º, que trata da disponibilizar máscara de proteção respiratória. Mas ele deixou o inciso 3º, mais medidas, disponibilizar recipientes abastecidos com álcool em gel nos parâmetros estabelecidos pela Lei Municipal 18.348, de 21 de junho de 2017. Quer comentar alguma coisa, Samuel? Não. Tranquilo. Eu vou pedir vistas desse projeto para dar uma lida melhor com relação... Eu tenho minhas dúvidas com relação à nossa competência de tratar sobre o sistema bancário. Aqui a gente fiz uma lei sobre segurança bancária, né? Não sei se você se recorda. Eu fui autor de um projeto que foi de segurança bancária. Mas faça eu pedir de vista, se for o caso, quem vai pedir depois sou eu. Mas faça, eu não estou segurando se eu vou pedir, não. Faça aí e na próxima você traz e a gente analisa. Ok. Projeto de resolução 3 de 2020, de autoria do vereador Benjamin da Saúde, tendo como relator o vereador Heriberto Rafael. Proíbe a realização de festas ou comemorações custeadas pela Câmara Municipal do Recife sem a presença de uma equipe de atendimento pré-hospitalar de plantão no local. Então, eu acho, na verdade, as próprias normas já existe norma nesse sentido, porque qualquer festa no município do Recife já existem normas que prevêem o que é que tem que ter, o que é que não tem que ter. Mas é bom para deixar mais amarrado. Mas aqui está no âmbito da Câmara Municipal. Exato. Não, deixa mais amarrado. Deixa mais amarrado. Válido.
eu acompanho o relator. Almir Fernando. Sim, senhor presidente. Apesar de que quanto mais exigência, é pior para a gente estar fazendo essas festas. Mas é uma questão de segurança aí, né, para a população que frequenta as atividades da Câmara. O vereador Samuel acompanha também. Acompanho. Encerrada a pauta de hoje, a distribuição dos pareceres vão ser distribuídos para os senhores eletronicamente, e eu só peço uma certa atenção aos projetos de lei que tratam do Covid, da pandemia, do Covid-19, para que na próxima reunião os senhores tragam os pareceres, principalmente desses projetos que têm referência à pandemia, né, ao Covid-19. Então, encerro a reunião convocando para quinta-feira, no mesmo horário, às 10 horas, a reunião semanal da Comissão de Legislação e Justiça. Então, muito obrigado a todos os senhores e um bom restinho de semana aí, um bom final de semana para todos. Um abraço. Obrigado, presidente. Valeu, Até presidente. a próxima.